Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos nossos votos de muita paz. É uma grande satisfação novamente poder estar aqui na casa para conversar com vocês sobre a nossa doutrina espírita e sobre as mensagens que a doutrina espírita nos traz do Evangelho de Jesus. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de algo que muitos de nós, se não a maioria da humanidade, ainda não aprendeu ou não compreendeu de maneira adequada. E talvez por isso ainda estejamos vivendo num mundo de provas e expiações. Nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Perdão nem sempre foi, hoje nós temos o perdão como algo que a gente valora muito, né? Uma pessoa que sabe perdoar, é uma pessoa que é muito bem vista. E a própria doutrina espírita nos coloca o perdão como um valor que foi nos trazido por Jesus, uma coisa importante para o nosso desenvolvimento, mas nem sempre foi assim. Lá no tempo das cavernas, o que valia não era perdão, era força bruta. Quando havia alguma contenda, alguma disputa, quem resolvia era a força bruta, era a lei do mais forte. Nunca se imaginou no tempo da caverna, seja nos homens mais primitivos, quanto nos homens um pouco mais evoluídos, a ideia de um perdão. Se existir uma disputa, resolve na força bruta, acabou, não tem nenhum peso na consciência. O espírito primitivo é um pouco assim, segundo o que a gente denota quando vai ler o livro dos espíritos, né? É aquele espírito que faz as coisas e não se preocupa com a racionalidade disso. Então existe uma vingança desproporcional. Se alguém matasse uma outra pessoa dentro de um clã, aquele pessoal do clã de quem morreu ia lá matar o outro clã inteiro. Não existia uma proporcionalidade, era força bruta pela força bruta, né? Ao longo da evolução da humanidade começam a surgir então as religiões, principalmente em dois grandes braços que elas surgem. O braço que nós conhecemos, mais próximo de nós, o braço abraâmico, que são as religiões que derivam de Abraão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas do outro lado do mundo, um pouco menos conhecido de nós, tem as religiões de origem védica. É o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo. Enquanto que no lado abraâmico a ideia do perdão ainda não havia sido concretizada, no lado védico, ou seja, lá na Índia, lá no Japão, na China, as pessoas já entendiam um pouco melhor esse valor que é o perdão. Tanto é que Buda tinha uma frase que ele repetia muito, né, que dizia que nós devemos ser como o sândalo. O sândalo é uma flor, uma planta, uma árvore, que é muito utilizada para fazer perfume, uma árvore originária da Índia, uma árvore sagrada da Índia, muito usada para perfumes e muito utilizada para incenso, porque é uma árvore que perfuma. E o Buda dizia, nós devemos ser como o sândalo, como essa árvore, que quando o machado a corta, ele perfuma o machado. Ele devolve ao machado o que tem de melhor. Então essa ideia do perdão, de fazer o bem, mesmo aqueles que nos causam dor, é algo que nas religiões védicas orientais já existia. Mas na Palestina, ao tempo em que os judeus começam a se juntar, né, depois do exílio na Babilônia, na Mesopotâmia, isso ainda não era um valor. Qual era o valor que os hebreus aprenderam, os judeus aprenderam lá na Babilônia? E que depois Moisés vai colocar esse valor dentro da Torá, que é a lei judaica, né? Dos 5 livros da lei judaica. É a lei de Hammurabi, a lei de Talião. Você sabe que é essa? Pelo nome a gente às vezes não reconhece, né? Mas se eu falar para vocês que é olho por olho, dente por dente, todo mundo sabe o que é. Né? Essa era a lei que vigorava entre os judeus na época de Moisés, na época anterior a Cristo. Olho por olho, dente por dente, uma lei perigosa, né? O Chico Xavier já dizia que se essa lei continuasse a existir, ainda continua infelizmente, todos nós um dia iríamos terminar cegos e banguelas, porque não há nenhum de nós que seja despido de culpa em relação ao próximo. Então, olho por olho, dente por dente,
Ainda assim já era uma evolução espiritual, né? Porque se o homem pré-histórico tinha uma vingança que era desproporcional, usava só a força, pelo menos no olho por olho, dente por dente, já havia uma proporcionalidade. Se você me deve, eu te cobro. Se você me bate, eu te bato. Mas já havia uma proporcionalidade. Mas esse era o pensamento, né? Bater o levou, pagar na mesma moeda. Quantos de nós ainda não pensam assim hoje em dia? Não é verdade? Nós mesmos, às vezes, sem querer, pensamos, né? Por mais que já tenhamos lido os textos da doutrina espírita, entendido um pouquinho o que Jesus veio nos dizer, de vez em quando nos pegamos fazendo isso. Né? Dependendo da agressão que recebemos, a gente quer dar um troco, a gente quer se vingar. Então, embora tenha havido uma certa evolução espiritual nesse período, ainda assim, entre os hebreus, que valia olho por olho, dente por dente. isso vai mudar quando há 2000 anos Jesus encarna na Palestina e vem nos trazer a vivência de duas coisas muito importantes que estão no cerne do mandamento dele: o amor e o perdão. O amor e o perdão. É isso que Jesus vem viver. Ele não veio só ensinar. Porque sobre o amor, Moisés também falava: amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso não é um dito de Jesus. Sempre que a gente fala amarás teu próximo como a ti mesmo, nós lembramos de Jesus. Isso está nos profetas. Isso já existia no Antigo Testamento. Jesus apenas vem viver isso, porque eles falaram, mas não viveram. Moisés falava: não matarás, mas mandou matar. Jesus vem dar vivência disso, ele vem exemplificar. É aí que está mais bonito. Por isso que talvez a mensagem dele tenha chegado até os nossos tempos, né? E quando Jesus vem falar do perdão, ele vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se qualquer um te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Quer dizer que nós devemos apanhar, então? Devemos ser subservientes a isso que Jesus está nos falando? Vamos deixar essa frase em suspenso para a gente conversar sobre ela um pouquinho mais à frente. Mas lembre-se bem, enquanto que entre os hebreus o que valia era olho por olho, dente por dente, se alguém me bate, eu bato também, vai ter troco, né? Jesus vem dizer o seguinte: se alguém te bater, dá outra face, não revida. E ele ainda dizia: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estiveres a caminho com ele, enquanto estás vivendo aqui. A doutrina espírita nos diz que a vida não termina com a morte do corpo físico, né? Imaginemos se nós temos algum inimigo e esse inimigo desencarna. Aqueles que são materialistas vão pensar assim: ufa, me livrei do meu inimigo, né? Nós que somos espíritas sabemos que é o contrário. Ele está livre para aprontar com a gente. Então não deixa esperar que ele desencarne ou que você desencarne. Se tem alguma coisa contra ele, já aproveita essa encarnação, porque senão na próxima encarnação, ou ele estando desencarnado e nós encarnados, isso pode causar problema. Podemos inclusive nascer na mesma família, né? Ter que conviver com ele de maneira mais próxima. Foi isso que Jesus quis dizer: reconcilia-te com o teu inimigo, aproveita a oportunidade da encarnação, fica de briga com ele, né? Jesus ainda vai falar que nós devemos amar o nosso próximo. Os hebreus falavam, né? Está no Antigo Testamento: amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Jesus, porém, nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz levantar o sol para os bons e para os maus, e que faz com que chova sobre os justos e os injustos. O que são os maus, senão os futuros bons? Se todos nós um dia nos tornaremos espíritos puros, aqueles que hoje nós consideramos maus também vão se tornar espíritos puros. Talvez demore muito mais até acordar e despertar para isso. Deus sabe disso. Jesus sabe disso. Ele não precisava, às vezes em alguns momentos, perguntar: não, por que Jesus não se zangava com os outros? Porque ele sabia que estava lidando com crianças, sob o ponto de vista espiritual. Nós nos zangamos com a criança quando nós estamos sentados e ela vem correndo e bate em nós? Não. A gente sabe que ela não fez por mal.
Ela fez porque ainda é uma criança, ainda não entende. E Jesus, estando lá em cima enquanto Espírito puro, sabia que todos nós somos crianças, estamos em processo de aprendizado, que um dia nós vamos aprender. Então ele tem paciência para conosco. Será que nós temos essa mesma paciência com os nossos irmãos de caminhada? Será que nós entendemos que todos nós estamos aqui fazendo um curso do Espírito puro? Só que nós estamos na pré-escola ainda, né, gente? Vai demorar um tempinho para a gente chegar lá. Nós estamos fazendo um curso do Espírito puro. Como eu falei ainda há pouco, a semente já está em nós. É a centelha divina que nos foi dada. Então nós precisamos ter paciência uns para com os outros. É difícil? Muito. Muito. Nós ainda temos orgulho, temos egoísmo, temos vaidade. Né? Qualquer coisa que muitas vezes nos fazem, parece que acabou o mundo, que se torna-se uma coisa, como se fosse uma mágoa muito profunda. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E é o que Jesus vem nos dizer. Os discípulos de Jesus não entenderam, porque eles foram criados, todos os discípulos de Jesus são judeus, são hebreus, e eles foram criados dentro da lei do olho por olho, dente por dente. Eles já tinham isso incrustado dentro de si. E o povo hebreu é um povo muito belicoso, né? Quando a gente vai olhar o Antigo Testamento, eles brigaram com todo mundo ao redor deles. O povinho para gostar de uma briga, né? E eles brigaram com todo mundo. E era um povo belicoso. Então imagina vir alguém que vai falar para eles de amor, de paz, de perdão. Aí vocês entendem a revolução que Jesus fez, né? Quando ele vai para o meio de um povo com essas características para falar exatamente do contrário do que aquele povo estava acostumado. Os contemporâneos de Jesus também não entenderam, tanto não entenderam o contrário na cruz. Se tivessem entendido, não teriam feito isso. E passou um tempo e vieram as religiões tradicionais que foram falar da mensagem de Jesus, mas continuaram pensando no olho por olho, dente por dente, na Idade Média, na Idade Contemporânea, na Idade Moderna. E até hoje, muitos de nós ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Continuamos pensando que eu vou dar o troco, que eu tenho que me vingar, que isso não vai ficar assim, que é olho por olho, dente por dente. Nós ainda temos muita dificuldade de lidar com o perdão, e principalmente entender o que é o perdão. Porque o conceito de perdão que Jesus nos trouxe foi deturpado ao longo do tempo. Diante das ofensas, nós ainda queremos dar o troco, né? Só como nós já temos um certo verniz, já lemos Kardec, já lemos um pouquinho do Chico, do Emmanuel, né? Do André Luiz, a gente às vezes fica, nós espíritas principalmente, ficamos meio acabrunhados, né? A gente gera um verniz social sobre nós. Então, se alguém nos faz alguma coisa de mal, alguém faz algo de ruim para nós, a gente diante dos outros, a gente diz, não, eu já perdoei. Aí todo mundo olha para a gente e diz assim, mas que bondoso, né? Mas Giovanni é tão bondoso, já perdoou. Pô, o cara fez uma coisa para mim, mas já perdoou. Né? Aí passa alguém de bicicleta do lado e diz assim, ó, fulano de tal caiu e quebrou a perna, aquele que te fez mal. O que a gente pensa? Bem feito. Bem feito. Está pagando, é que se faz, é que se paga. Não é que eu perdoei? Ninguém aqui nunca fez isso, né? Eu já fiz. Acho que ninguém aqui nunca fez isso. Não é normal? Alguém te faz mal, diz, não, eu já perdoei. Pô, eu fiquei na casa do Espírito, Giovanni falar que tem que perdoar. Não, eu já perdoei. Ó, fulano caiu de bicicleta. Bem feito. Tomara que se quebre todo. A gente não pensa assim? É que a gente não aprendeu a perdoar ainda. Nosso perdão foi da boca para fora, não foi o perdão do coração. A gente não se livrou daquele ato. A gente continua agarrado naquele ato ainda, naquilo que a pessoa nos fez. Tá? Então, ou então, né? Outra coisa que acontece muito. A gente diz assim, não, já perdoei, ele fez aquilo para mim, já perdoei. Mas cada pessoa que ele conversa, ele conta o mal que a pessoa fez para ele. E ele espalha aquele mal para todo mundo fica sabendo que aquela pessoa fez mal. Será que perdoou? Ou está se aproveitando disso para constranger outra pessoa? Então nós temos que tomar cuidado, porque os Espíritos nos dizem que o que vale é a intenção, não é as palavras, né? Eles veem a nossa intenção, e não aquilo que a gente diz. Tá? No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia do Chico, na lição número 10, capítulo número 10, ele vai contar uma historinha de que Jesus, certa feita, foi a Nazaré, e essa história está em parte nos Evangelhos. Então Jesus vai à cidade de Nazaré, Nazaré é a cidade dele, né? Ele nasce em Belém, mas mora a infância inteira em Nazaré, com José, com Maria, com seus irmãos. Então ele vai até a cidade onde ele nasceu. E ele já está no meio da sua pregação.
Só que chegando em Nazaré, ele não é bem recebido. As pessoas lá de Nazaré fazem com que Jesus e os discípulos passem momentos muito amargos. Eles vão zombar de Jesus, vão debochar dele, vão começar a perguntar: de onde é que esse rapaz tirou essa bobagem de ser o Messias? Ele dizia que a gente é filho da Maria, do José, que coisa. Ele não cura ninguém. E realmente ele tentava fazer as curas de Nazaré, a maioria não acontecia. Porque a cura é uma autocura. Não era Jesus que curava, ele nunca disse isso, né? No momento algum ele falou isso. Ele sempre disse o quê? A tua fé te curou. E se aqueles homens não acreditavam nele, não tinham fé, isso não iria acontecer. Mas então, trataram Jesus com muita aversão, com muita rejeição, com muita agressividade. Acusaram Jesus de ser um agitador político, de querer derrubar Herodes do trono, um agente traidor de outros reinos, que queria contrariar a lei mosaica para fragilizar o governo de Israel, para que outros reinos, romanos, etc., pudessem dominar. Acusavam de ser um feiticeiro, que ele enganava as pessoas, que não fazia cura coisa nenhuma, né? De estar dominado por demônios, ou então de ser contra a lei de Moisés. E quem era contra a lei de Moisés era considerado blasfemo, era um blasfemador. O que os evangelhos nos contam sobre isso? Eles pegaram Jesus, subiram um monte, no local onde tinha uma pedreira, e iam jogar Jesus lá de cima. Eles pegaram Jesus e iam jogar Jesus lá de cima do monte, lá para que ele se estatelasse na pedreira lá embaixo. Obviamente, com a força moral que ele tinha, ele se desvencilhou de todo mundo e retornou, né? Os discípulos não gostaram disso. E aí foram bater boca com os moradores de Nazaré. E faltou muito pouquinho, segundo nos conta Humberto Campos, para que houvesse, inclusive, vias de fato, que eles entrassem em agressão física, né? O que Jesus fez? Virou as costas dele. Não fez nada. Simplesmente virou as costas, saiu. Não ofendeu ninguém, não retrucou nada, não rebateu nada. E se retirou. E quando ele se retirou, já estava mais um pouco afastado, os discípulos viram aquilo, não entenderam nada, né? Saíram tudo atrás de Jesus. Quando eles estavam um pouco mais afastados, já estavam mais calmos, pararam um pouco, os discípulos começam a questionar Jesus. Vem cá, por que a gente fez isso? Senhor, por que o Senhor não foi lá e não brigou com eles? O Senhor tem poder suficiente para fazer com que eles se calassem? Sua mensagem é boa, por que não fomos enfrentá-los? E aí Jesus começa a dar algumas lições para os discípulos, que valem para nós também. Essas lições estão lá no livro Boa Nova. Primeira coisa, nem sempre as agressões contra nós são físicas, né? Mas é muito comum nós termos agressões verbais, que é ver rede social, né? Ninguém pode falar nada, que já vem 10 tocando pedra de um lado, aí você responde, vem mais 10 e vira um conflito. Tá? Mas muitas vezes no trabalho, em casa, nos grupos de amigos, a gente fala alguma coisa, alguém retruca e aquilo vai ganhando uma escalabilidade de agressividade muito grande. Chega a fugir do controle muitas vezes. Tá? O que Jesus diz? O que conta diante das agressões são os nossos atos e não nossas palavras. As nossas atitudes devem falar por nós. Não adianta nada diante de uma agressão nós nos defendemos por palavras, se as pessoas que vão olhar para nós assim, não estou falando, ele não age assim. Ele age de forma contrária, então aquilo perde credibilidade. Então os nossos atos devem falar por nós. Por que Jesus não retrucou e simplesmente se afastou? Porque essa é a atitude de Jesus, pacífica. E mesmo naquele momento ele manteve a atitude que ele sempre teve. Ele foi coerente com as atitudes dele, né? As palavras devem condizer com os nossos atos de Jesus. Isso vai nos dar autoridade moral para resolver aquilo ali. Porque se eu falo, mas não faço, eu caio em descrédito. As pessoas podem ter visões diferentes das nossas. E os discípulos questionaram ele, né? Mas Senhor, a sua mensagem é maravilhosa, por que eles não entendem? Por que eles não compraram essa mensagem? Por que eles reagiram contra essa mensagem? Aí Jesus vai dizer, as pessoas têm visões diferentes, são criadas de maneira diferente, têm valores diferentes. Nem todos são obrigados a concordar conosco. E a gente às vezes fica tão chateado quando alguém não concorda com a gente, né? Você afirma uma coisa, o outro vem e diz outra, e aí a gente acaba se magoando, a gente acaba ficando melindrado, vai ficando chateado. É assim que ocorre? Às vezes a gente diz para o outro fica melindrado, né? Todos nos elogiarem essa frase de Jesus,
todos nos elogiarem, não quer dizer que nós estamos certos. Assim como todos nos criticarem, não quer dizer que nós estamos errados. O nosso papel não é convencer as pessoas. O nosso papel é servir a Deus. E cada um de nós, quando encarnou, escolheu uma forma de contribuir na construção daquilo que Jesus chamou de o reino de Deus. Cada um de nós escolheu, antes da encarnação, o que iria fazer nessa encarnação para auxiliar na melhoria da humanidade, nem que seja na sua família, nem que seja no seu trabalho, nem que seja aqui na casa espírita. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos continuar servindo a Deus, através daquilo que nós nos comprometemos. Muitas vezes nós não engolimos as ofensas e nós não conseguimos perdoar o outro. Ainda nos sentimos muito agredidos com aquilo, né? E aí vem a primeira lição importante, que mostra o quanto nós não entendemos ainda o que é o perdão. O perdão não é para quem cometeu a ofensa. Esse é um equívoco que as religiões tradicionais acabaram nos ensinando. Porque elas acabaram nos colocando numa situação superior, né? Eu te perdoo. Ele tem que vir pedir para mim para eu perdoar ele. Então eu te perdoo. Eu te absolvo, dizia o padre, né? Dizia o pastor. Eu te absolvo dos teus pecados. Eu te perdoo. O perdão é para nós. O perdão não é para o outro. Essa é a primeira diferença. Que nós acreditamos que eu tenho que perdoar o outro. Não, você tem que perdoar você. O perdão serve para você. O que o perdão faz? Ele faz com que eu não fique ligado no ato que foi cometido contra mim. Esse ato já foi cometido no passado. E às vezes passa 2, 3 anos e eu continuo vivendo aquele ato, porque eu não perdoei o que aconteceu. Eu não desatei os nós que me ligam àquele ato que me foi cometido. E às vezes a pessoa cometeu o ato e não está nem aí, está vivendo a vida dela. E nós continuamos nos martirizando, nos angustiando, nos magoando por uma coisa que já aconteceu 2, 3 anos atrás. Essas coisas devem ficar no passado e nós devemos seguir a nossa vida. Apesar da mágoa, apesar da dor, apesar de tudo que pode causar em nós precisamos seguir em frente. E quando nós não perdoamos, ou seja, quando nós não ressignificamos aquele ato, para entender que ele não depende de mim, ele depende do outro, e que o outro tem que arcar com a culpa do mal que ele fez e não eu, se a gente não entender isso, a gente continua sofrendo por uma coisa que já aconteceu no passado. Um bom exemplo disso, em algumas palestras a gente tem ouvido, é o exemplo do saco de lixo, né? Se alguém vem andando pela rua carregando um saco de lixo, passa por você e coloca o saco no seu colo, joga o saco no seu colo, e você pega e sai carregando, aquele saco de lixo, aquele peso passa a ser seu, e você vai levar aquilo para a vida inteira. Agora, se alguém vem e joga no seu colo, não, isso aqui não é meu, fica com ele, e sai fora, e se desvencilha daquilo, você não vai carregar isso para a vida inteira. O perdão funciona mais ou menos assim. Nós não precisamos carregar o lixo dos outros. Quem fez o mal foi o outro, não fui eu. Então por que eu carrego a culpa, a mágoa dentro de mim? Quem tem que carregar é ele, não eu. Então eu tenho que desvencilhar isso. O perdão não é para o outro, o perdão é para mim. Perdoar não significa dizer que o outro não tem culpa. Até porque, para quem já entendeu um pouquinho qual é a lógica de vida que a doutrina espírita nos mostra, cada um vai responder pelos seus atos diante da lei divina. Quem fez o mal vai responder pelo mal que fez. Quem sofreu o mal não vai responder por nada. Então nós não precisamos carregar isso conosco. Perdoar é não carregar o agressor conosco pelo resto da vida. Mas tá, eu perdoei, né? Eu esqueci o que aconteceu. E se ele resolver voltar e fazer coisa pior? Aí vem um aviso muito importante aqui, que o livro nos traz. Perdoar não exclui a necessidade de ficarmos vigilantes. Perdoar os inimigos não significa que eles devem se tornar nossos amigos e obrigatoriamente conviver conosco. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não necessariamente isso vai significar. Se aquela pessoa não se reforma e continua a nos fazer mal, nós não temos a menor obrigação de ter um convívio direto com ela. O que nós não podemos é querer o mal dela. E aí vem
o segundo ensinamento do perdão. Perdoar, quando Jesus falou aquela frase, dar a outra face quando alguém lhe bate, quando alguém lhe bate, alguém faz o mal. Qual é a outra face do mal? O bem. É isso que ele quis dizer para nós. Se alguém lhe bater uma face, se alguém lhe fizer mal, você tem que fazer o bem. É isso que ele quis dizer. Tá? Perdoar, então, é tirar o irmão desajustado de dentro de você, deixa ele viver a vida dele, não traz ele junto, não carrega ele junto. Então, perdoar o que é? Não desejar o mal dele, é não pagar o mal com o mal. Lei italiano, olho por olho, dente por dente. Quando eu respondo ao mal, seja por vingança, seja para dar o troco, eu estou me baseando na lei de olho por olho, dente por dente, que não foi o que Jesus ensinou. Então, é não desejar o mal dele, é não pagar o mal com o mal, é dar a outra face, pagar o mal com o bem. Mas como é que eu vou pagar o mal com o bem? Às vezes orando por ele. Se ele é um irmão que está desajustado, se está em desequilíbrio, orando por ele. Vou orar porque me fez mal. Ok. Isso é caridade. Jesus não falou orai pelos vossos inimigos? Ele não falou isso? Se ele falou, e ele não mente, né? O Espírito puro não mente. Se ele falou, é porque é verdade. Então nós devemos orar pelos nossos inimigos. Até para que, nem que seja para que o inimigo fique bem longe de nós, né? Pode ser que a oração seja nesse sentido. Não. Afastar esse cálice, né? Deixa bem para longe. Se não tiver que ter comigo, fica para lá. Tá? Lembrem-se, cada um responde pelos seus atos. O Divaldo fala uma frase bem legal que se encaixa bem aqui. Ele diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Que o mal que me fazem, quem vai responder por esse mal perante a lei divina é quem fez o mal. Agora, o mal que eu faço, quem vai responder por ele sou eu. Então, eu me preocupo muito mais em não fazer o mal do que em não receber o mal. Cada um responde pelos seus atos. Então, perdoar é não guardar mágoa. E quando você guarda mágoa, você está pegando aquele fato que aconteceu lá no passado e continua a sofrer por ele todos os dias. Quem está se prejudicando é você. Às vezes o agressor está nem aí. Belo e formoso dele, né? E nós estamos nos prejudicando. Então, é não guardar mágoa. Isso não exime o agressor de culpa. O agressor vai responder perante a lei divina pelos atos que cometeu. Mas vai nos libertar do rancor, da mágoa, da enfermidade e do desejo de dar o troco, e em dando o troco, a gente acabar tendo que responder pelos nossos atos também. Né? O perdão não depende do arrependimento do outro. Se ele não se arrepender, o problema é dele. Quando desejamos que o outro se arrependa perante nós, muitas vezes nós estamos sendo egocêntricos. A gente quer se impor sobre ele. Não, eu te absolvo. Isso não tem a ver com a humildade pregada por Jesus. Então, independente se ele se arrependeu ou não, quem vai sofrer as consequências do ato que fez foi ele. Se nós temos diferença com alguém, ou seja, aí vamos para o outro polo, né? Nós estamos falando até agora aqui de alguém que fez algo contra nós. Mas nós também fazemos algo contra os outros, não fazemos? Nós ainda somos espíritos imperfeitos. É muito fácil quando a gente fala do outro que me agrediu, do outro que me magoou, do outro que me abandonou. E quando eu faço isso com o outro, como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu me vejo nessa situação se eu sou o agressor? Se eu sou aquele que fez o mal? Eu devo pedir desculpas, eu devo me reconciliar. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estiveres a caminho, principalmente se você for o causador do mal. Tá? Se ele não aceitar, o problema é dele. Agora, se tu não for pedir perdão, o problema é teu. Você vai ficar respondendo por isso. Tá? Todos nós somos devedores, todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos que estamos numa escola fazendo um curso de aperfeiçoamento. Alguém já fez mal para vocês? Pequenininho, grande, médio? Fez? Essa pessoa que fez mal para vocês está encarnada? Ou estava no momento que fez mal? Tem certeza? Você tocou nela? Você não é vidente, você não viu o espírito, não? Tem certeza que era encarnado? Amigo, amiga, se era encarnado, é espírito perfeito.
Não tem espírito puro encarnado aqui. Se é espírito imperfeito, vai fazer besteira. Se é espírito imperfeito, vai errar. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós fazemos as nossas besteiras, nós erramos. Que bom que cada dia menos, né? Quando a gente começa a ler a doutrina espírita, parece que tem um treco que começa a martelar aqui na cabeça, dizendo assim, olha, não é para fazer isso, não é para fazer isso, não é para fazer isso. E a consciência despertando. Mas se aquela pessoa que errou com você, ela está encarnada, ela é espírito perfeito, se justifica isso. Ou pelo menos explica, não justifica, explica. Está explicado. É alguém como nós, imperfeito, que erra, que acerta, e errou conosco. O que precisamos fazer? Precisamos perdoar. Quer dizer que eu devo perdoá-lo no sentido de tirar a culpa dele? Não, perdoa. Deixa ele com o problema dele. Toca a tua vida. Toca a tua vida adiante. Não deixa que a mágoa te consuma. Nós somos convocados por Jesus a exercitar o perdão, não pelo outro, por nós mesmos, como uma atitude a favor de nós, não pelo outro. Quem mais se beneficia do perdão sou eu mesmo, é você mesmo. O outro, pelo que fez, já está entregue à lei. Que lei é essa? A lei divina, a lei de causa e efeito. Todo ato que nós fazemos, toda escolha que nós fazemos, nós temos livre-arbítrio para fazer qualquer escolha que nós quisermos, tem consequências. E nós vamos sofrer as consequências das escolhas que nós fizemos. Aí isso é castigo de Deus? Não, não é castigo, é consequência. Se eu faço coisas boas, as consequências serão boas. Se eu faço coisas ruins, as consequências serão ruins. Então, quem comete um ato que magoa, que agride, que prejudica o outro, esse vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas eu vou morrer, não vou ver ele sofrer a consequência. Tem tanta gente ruim que não vai presa. Isso não vai presa, mas você não sabe o que ela está sofrendo. Você não sabe o que ela vai ser na próxima encarnação. Às vezes a gente pensa como materialista, né? A gente só pensa em encarnação aqui. Você não viu a próxima. Se é uma lei de causa e consequência, se eu faço bem agora, a próxima encarnação vai ser como? Boa. Se eu faço mal, a próxima encarnação vai ser como? Ruim. Pode ter certeza. Lei de causa e consequência, vale para todo mundo. Se eu não perdoo, eu fico atrelado àquele fato, àquela pessoa, e vou continuar revivendo aquele fato todos os dias, sofrendo por aquilo. Então eu preciso me livrar disso. E aí, quais são as consequências do não perdão? Primeira delas, doença física. A pessoa começa a ter taquicardia, doença cardíaca, úlcera. Não é isso? Não acontece com as pessoas isso? Quando estão magoadas. Existem até alguns livros espíritas, vinculados mais à área da medicina espírita, que dizem que em alguns casos, não é sempre, não é regra, mas em alguns casos, muitos dos cânceres que nos afetam têm como origem mágoas não resolvidas, falta de perdão. A gente adoece psicologicamente, a gente se torna amargo. Já viram? As pessoas que estão com alguma incomodação desse tipo, não sabem perdoar, não conseguiram lidar com aquilo, as pessoas se tornam amargas. Amargas com os outros, inclusive, porque eles não têm culpa, né? Estão cercando, estão tentando ajudar, mas elas se tornam amargas. A gente fica doente emocionalmente, a gente fica preso ao passado. E aí o que acontece ficar preso ao passado? Parece que você vive a vida dirigindo a sua vida olhando para o retrovisor. Você não aproveita o presente. Você não prepara o futuro. Às vezes está acontecendo tanta coisa boa no teu presente, está acontecendo tanta coisa boa ali, para lhe elevar, você fica preso ao passado e não aproveita o que tem que aproveitar. Só existe um tempo que nós podemos aproveitar a nossa vida, se chama presente. Por isso tem esse nome, né? É um presente para nós, a gente poder aproveitar. O passado já foi, o futuro não existe. Nós temos que viver o presente. Né? A gente pode ganhar uma obsessão, que é o próximo nível, né? Ganha uma obsessão. Aí você tem alguma coisa diferente com alguém, não perdoa, ele desencarna, vai te incomodar. A morte não termina com o espírito continua.
você vai se incomodar. Ou então, o inimigo vai reencarnar na tua casa. Aí você está lá, papai, mamãe, você, todo mundo, e reencarne aquela criatura que tem uma diferença com você, quanto mais grave a diferença, pior, né? E ela vai reencarnar no teu meio. Mas tem uma última coisa que é pior ainda. Adivinha qual é? Você vai reencarnar na família dele. Porque quando ele reencarna aqui, você ainda tem o pai, a mãe, os irmãos para te ajudar. Agora, você vai reencarnar na família dele? Olha, encrenca. Então vamos resolver aqui, vamos? Não espera passar essa encarnação, resolve aqui. Desata esse nó aqui para não precisar deixar para a próxima, né? Até por questão de inteligência. Tá? Então as lições de Jesus para nós: deixar de lado o desejo de vingança, de dar o troco, de agressividade, deixar de lado o ódio. É preciso perdoar, por mais difícil que pareça. E perdoar não é eximir o outro de culpa. Perdoar é nós nos libertarmos do que nos prende àquele fato. Conseguir lembrar a história sem nos emocionarmos. Quando a pessoa consegue falar de algo que foi traumatizante para ela, ela não começa a chorar, ela consegue falar de maneira serena, é porque ela perdoa. Né? Mas perdoar não é esquecer o acontecido. Tá? Eu já vi muita gente dizer que, não, para perdoar a gente tem que esquecer o que aconteceu. Não. Perdoar é se libertar do acontecido, mas se você esquece do acontecido, você esquece da lição que aquilo te trouxe. E às vezes aquela lição vem te ensinar a não ser tão frágil, a não ser tão confiante naquelas pessoas, vem te ensinar uma série de coisas. Então nós não devemos esquecer o que aconteceu, mas devemos ressignificar o que aconteceu e não nos emocionarmos mais com aquilo, emocionarmos negativamente, né? Com aquele fato. Não deixar que aquilo interfira na nossa vida. Tá? Então nós devemos procurar fugir do desequilíbrio. E principalmente, precisamos nos auto-perdoar, porque muitas vezes nós mesmos nos sabotamos ao longo da vida. Muitas vezes nós olhamos para o passado e vemos ações que nós cometemos e vemos que essas ações não foram boas e nos esquecemos de que quem nós éramos no passado não é a mesma pessoa que nós somos hoje, que não será a mesma pessoa que nós seremos daqui a alguns anos. Nós evoluímos, nós amadurecemos, coisas que talvez nós acreditássemos no passado, hoje a gente ressignifica de outra forma. Então precisamos aprender a conviver também com os nossos erros, com os nossos equívocos e a nos perdoarmos. Né? Como disse Jesus, ao nos perdoarmos, tomar um único cuidado, de não voltar a cometer os mesmos equívocos. Porque se eu não me perdoo, eu talvez não tenha a capacidade de olhar para o meu passado e ver que eu cometi um equívoco. E aí Jesus, naquele célebre caso em que trazem a ele uma mulher para ser apedrejada por adultério, e quando ninguém mais permanece no local, porque todos foram embora, né? O famoso caso do atire a primeira pedra que estivesse em pecado, né? Todos conhecem. O que Jesus diz ao final para a mulher? Cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui, então nem eu te acuso. Agora, vai e não tornes a fazer o que vinhas fazendo, para que não te suceda coisa pior. Se é para errar erro novo, tá? Erro velho não. Façamos uma análise de nós mesmos para que isso aconteça. Bom, nós falamos tanto de Jesus, mas não falamos de Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos diz do perdão? O perdão é a base do Espiritismo, assim como é a base de toda a pregação de Jesus. Né? Qual é o nosso dever enquanto espíritas? A prática da caridade. Não é isso? Kardec, quando cunhou a doutrina espírita, ele colocou uma frase lá que é o lema da doutrina espírita. Fora da... Quem que sabe o lema? Fora da caridade não existe salvação. Então, o dever de todo espírita é praticar a caridade. E o que é caridade? Kardec perguntou para os espíritos, né? Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Não é como os espíritos entendem, não é como Kardec entende, não é como nós entendemos, é como Jesus entendia. Questão 886 do livro dos Espíritos. E eles responderam da seguinte forma: caridade é ser benevolente para com todos,
indulgente com as imperfeições do outro e perdoar as ofensas. Então, se o lema da doutrina espírita é a prática da caridade, o lema da doutrina espírita é a prática do perdão. Perdoar faz parte do cerne, né? De tudo que é principal para a doutrina espírita. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto nós também ainda trazemos as nossas. Francisco Cândido Xavier. Grato pela atenção de todos, grato novamente pelo convite da casa, muito bom estar aqui. Desejo a todos muita paz e que nós pratiquemos bastante perdão. Obrigado.